Cruzeiro acaba de oficializar a renovação de contrato com a Adidas, a empresa alemã que é a fornecedora de material esportivo da Raposa desde 2020. Esse vínculo ele chamou a atenção por causa da duração deste novo contrato. O novo contrato entre Cruzeiro e Adidas valerá até 2030. Só recapitulando aqui um pouco, o Cruzeiro ele fechou o contrato com a Adidas lá em 2019, um pouco antes daquele fatídico rebaixamento, e aí a partir de 2020 começou aí essa história entre a Raposa e a Adidas. O primeiro contrato ele durou ali até 2022. Houve uma renovação por mais 3 anos, que é o atual vínculo, e ele duraria até o final de 2025. Durante a gestão do Ronaldo, especulou-se muito que a Nike, por exemplo, ela poderia ser a nova fornecedora do Cruzeiro, porque ela tem uma relação histórica com o Ronaldo Fenômeno, né? Todo mundo... É pro resto da vida que vai ser patrocinado pelo Ronaldo e Nike tem uma parceria vitalícia, então especulava-se muito que a Nike poderia ser essa nova patrocinadora do Cruzeiro. Mas, pelo que eu apurei, e informações que eu tenho também desde lá da época do Ronaldo, era que a relação entre o Cruzeiro e a Adidas, ela não ia muito bem. Principalmente aí é a parte da torcida que talvez não vai gostar muito dessa renovação de contrato. Muitos torcedores reclamavam, por exemplo, do vazamento de uniformes, que é praticamente de lei. O Cruzeiro vai lançar um uniforme, uma camisa de jogo, um uniforme de treinamento, ali 3, 4 dias antes, as imagens, vídeos vazam na internet, e esse era um dos principais motivos de parte da cúpula celeste não gostar desse vínculo, do tratamento que a Adidas tinha com o Cruzeiro, em comparação, por exemplo, com o rival. Mas o que eu pude apurar é que nos últimos meses, com a chegada do Pedro Lourenço, que é o novo dono da SAF Celeste, essas conversas elas se intensificaram e eles concluíram que as duas partes elas tinham intenção de continuar esse vínculo, e aí eles conseguiram chegar num denominador comum, principalmente de valor. Os valores estes não foram informados, mas fato é que o contrato ele ficou muito melhor, principalmente para o Cruzeiro. Ou seja, para a SAF Celeste, esse novo contrato com a Adidas, ele será bem melhor em relação ao contrato anterior. Isso, obviamente, é o que o Cruzeiro informou, né, das fontes, enfim, da apuração nossa. Deixa eu voltar aqui até para conversar com os nossos comentaristas, porque até 2030, e o Cruzeiro anunciou como histórico, Daniel Seabra. Mas é histórico, né? Um contrato, contrato com tanto tempo de antecedência, assim, um contrato firmado para tanto tempo para frente, né? Porque normalmente os clubes fecham com as fornecedoras de material esportivo por temporada, por 2 temporadas, e o Cruzeiro agora fecha esse contrato aí. A gente estava até falando sobre isso aqui antes. Claro que aí vai do gosto pessoal de cada torcedor, né, de cada um. Tem gente que gosta de uma, tem gente que gosta de outra fornecedora de material esportivo. Para mim, o que vale é a grana. Qual é a boa? A boa é a que paga mais. Então pagou mais, teve uma grana boa aí nessa negociação, o Cruzeiro se deu bem, né, na negociação, foi uma boa negociação para o clube, é o que importa, porque a camisa não vai mudar assim radicalmente. Claro que tem um detalhe aqui, uma coisa outra ali. A camisa do Cruzeiro, inclusive, já mudou algumas vezes aí. Para mim, eu não gosto. Eu sou muito tradicionalista em relação ao uniforme, gosto da camisa como ela sempre foi. Mas para mim é grana. E aí vai do gosto pessoal de cada torcedor, né? Tem um dado muito interessante de Mara, Seabra, Lélio e Gustavo também. Com esse novo contrato, ele será o mais longevo da história do clube, que aí entre 2020 e 2030 serão 11 anos de parceria. Lembrando que a Adidas ela já foi a fornecedora de material esportivo do Cruzeiro entre 1986 e 1989. E atualmente a parceria mais longeva que o Cruzeiro tem é com a Topper, que durou entre 1998 e 2005, de Mara. É verdade, com a Topper foi isso mesmo. Mas Lélio quer falar alguma coisa de renovação? Também é a patrocinadora do Atlético, né? E de outras grandes equipes por aí. A gente sabe que hoje, principalmente à medida que os times vão, né, se tornando cada vez mais vitrine, e o caso do Atlético também é esse, né? E o Cruzeiro também volta à vitrine, a tendência é que os times começam a ganhar mais também, né? A minha opinião
é semelhante à do Seabra e eu só faria um adendo. Além de contar a grana, tem que conseguir atender a demanda da torcida, né? É verdade. Ter lá a camisa que o torcedor for procurar, o moletom, camisa de treino, quer dizer, boné, tudo isso que é relacionado ao clube, ele precisa encontrar. Então, realmente, é uma ótima notícia. Claro que tem gente que não gosta, muita gente sonhava em ver a Nike, né, vestindo o Cruzeiro, mas é isso aí, o que conta é o dinheiro. Essa que é a melhor parte do negócio, e com a Adidas, obviamente, atendendo às necessidades da torcida, aí fica todo mundo feliz. Eu que não sou tão fã assim, mas fã de camisas, assim, né? Eu acho tudo muito parecido e pra mim não muda muito não. Mas essa que você falou, a primeira parceria Cruzeiro-Adidas, né, que foi final dos anos 80, essa camisa do Cruzeiro pra mim é uma das mais bonitas da história do clube. Eu acho tinha o patrocínio da Coca-Cola também. Isso. A Copa União, né? Aquela época da Copa União. Todo mundo tinha um Coca-Cola ali na barriga. E essa camisa do Cruzeiro aí, final dos anos 80, pra mim, é uma das mais bonitas. Já que a gente tá falando de dinheiro, o Cruzeiro ainda não oficializou, mas o Pedrinho, numa entrevista recente, ele também já afirmou que a sua nova gestão entrou em um acordo, por exemplo, com a Betfair, que é a empresa de casas de apostas, que é a atual patrocinadora master do Cruzeiro, fechada pelo Ronaldo Fenômeno com o contrato entre 2023 e 2024, ou seja, está se encerrando agora em dezembro. O Cruzeiro já tem tudo alinhado com a empresa britânica por mais 2 anos, e aí esse contrato, aí sim a gente já há alguns meses já tem matéria nossa em O Tempo Esportes, já é um contrato bem grande, que é de 50 milhões de reais por temporada. Ou seja, dobrou esse valor, ele era de aproximadamente 25 milhões. A partir do ano que vem será de 50 milhões por temporada, e aí 2 anos será 100 milhões de reais, aí com contrato de 2 anos entre Cruzeiro e Betfair.